Eu, homem de 48 anos, meu pai de 80 anos e minha mãe de 78 anos. Meus pais fizeram o primeiro pedido educado de reconciliação depois de muitas coisas terem acontecido, incluindo eles me declarando legalmente morto. Eu não estou acostumado com eles aceitando minhas escolhas ou mostrando respeito, e não tenho certeza de como lidar com eles ou se devo falar com eles. Esta história começou há mais de 30 anos na Alemanha. Eu havia acabado de completar 16 anos e fui acusado de roubar o carro de um vizinho e destruir a cerca de outro vizinho enquanto fugia da polícia. Eu estava bêbado quando a polícia me pegou, algo legal na Alemanha. Eu declarei minha inocência, mas ninguém acreditou em mim. Fui condenado e sentenciado a 500 horas de trabalho comunitário porque eu estava impenitente. Meus pais usaram isso como uma ferramenta para tirar meu tempo com meus amigos, conseguiram que o juiz concordasse que eu deveria trabalhar nas noites de sexta e sábado no THW, ou uma organização que fornece ajuda em casos de desastres e, às vezes, cozinhas populares. Além disso, perdi minha licença para ciclomotores e não pude obter uma carteira de motorista até os 20 anos. Além disso, quando finalmente quis tirar minha carteira, teria que passar por um teste psicológico. Também o dinheiro que eu havia economizado para um carro foi usado para pagar pelos danos. Infelizmente funcionou. Meus amigos logo perderam interesse em mim porque eu não estava disponível para sair durante o fim de semana. Além disso, éramos muito focados em veículos e eu estava destinado a ser pedestre por 4 anos. Um tio meu liderava o THW local e convenientemente perdeu minhas folhas de ponto de trabalho no THW. O que me obrigou a trabalhar lá por 14 meses. No total, fiz um pouco mais de 900 horas. O tempo lá me ensinou bastante e o trabalho foi interessante, que provavelmente teria gostado se não fosse forçado a fazê-lo. Meus pais me disseram que estavam fazendo isso para o meu próprio bem, para me salvar dos meus amigos, e que haviam pedido a meu tio que me mantivesse lá por mais tempo para que eu fosse obrigado a aprender a assumir a responsabilidade por minhas ações. Esse tempo terminou como todas as coisas. Eu saí impenitente e furioso com eles por essencialmente dobrarem minha sentença. Eu estava em boa forma, indo bem na escola, pois perdi meus amigos e não tinha interesse em adquirir novos depois de ver como eram volúveis. Focar nos estudos era uma saída que não me foi imposta por outros e eu gostava disso. Então descobri quem tinha realmente causado o acidente. Avisei a polícia, meus pais e tentei anular minha sentença. Tentei um processo de novo julgamento e falhei porque minha sentença já havia sido cumprida. O cara que realmente fez a ação foi condenado a apenas 100 horas de serviço comunitário. Em seu julgamento, descobriu-se que várias pessoas sabiam que era ele, incluindo meus pais, que o fizeram pagar pelos danos quase um ano atrás. Eles colocaram o dinheiro em uma conta bancária e me disseram que eu receberia, assim que concluísse minha educação, a escola e universidade ou aprendizado. Eles também adicionaram 15.000 marcos alemães à conta de poupança pelas horas que eu havia dedicado ao THW, o que era um salário generoso para um adolescente. Ainda assim, eu estava furioso com eles porque ainda teria que esperar até os 20 anos para obter uma carteira de motorista. Se tivessem me contado antes, eu poderia ter anulado a sentença. Além disso, eles poderiam me dar 25.000 em cerca de 5 anos, mas, por enquanto, essencialmente roubaram minhas economias. Eles não devolveriam enquanto pensassem que eu era muito imaturo para tomar minhas próprias decisões. Depois de uma grande briga, peguei minha barraca e acampei na floresta. Ainda ia à escola, mas não voltava para casa. Depois de uma semana, eles chamaram a polícia, que levou a barraca e me forçou a voltar para casa. Eu tinha 17 anos. Assim que a polícia saiu, eu também saí. Ia para a escola todos os dias. Dormia onde pudesse, principalmente em celeiros e na floresta, se o tempo estivesse bom, já que não tinha mais uma barraca. Às vezes, a polícia me encontrava. Meus pais ligavam para eles todos os dias pedindo ajuda. Se fosse pego, seria forçado a voltar para casa. Eles me trancavam em um quarto, mas eu simplesmente esperava pela escola e desaparecia depois que ela terminava. Finalmente, fiz 18 anos. Agora, a polícia não podia mais me forçar a voltar para casa. Eu tinha apenas meio ano restante para concluir a escola, então continuei assim. Não tinha amigos porque cheirava estranho e não tinha interesse em fazer amizades, porque estava magoado e não ia deixar ninguém se aproximar para me magoar novamente. Ainda assim, consegui terminar a escola com boas notas. Depois da escola, usei o serviço militar obrigatório para desaparecer.
Me voluntariei para o serviço no exterior, o que significava Europa Oriental na época. Depois de 2 anos, terminei e tinha uma boa reserva financeira. Durante meu tempo no exército, não tinha amigos íntimos, mas pelo menos não era mais um pária. Me matriculei em uma universidade e estudei química. Encontrei 3 bons amigos e conheci minha primeira namorada, com quem agora sou casado. Eu tinha 29 anos e estava trabalhando no meu doutorado quando meus pais conseguiram me encontrar. De vez em quando, eles convenciam a polícia a me procurar como caso de desaparecimento. A polícia geralmente me encontrava, eu dizia a eles que estava bem, mas não queria contato com meus pais e isso era tudo. A polícia dizia a eles que eu estava bem e que não podiam dizer onde eu estava, e que deveriam parar de envolver a polícia. Então meus pais tiveram uma ideia genial. Eles registraram um documento afirmando que eu havia morrido em um acidente na Itália. Eles eram meus próximos de kin, então a polícia lhes deu meu endereço. Enquanto isso, minha conta bancária foi congelada, a universidade me disse que eu não podia mais trabalhar no meu doutorado enquanto estivesse morto e muitas outras coisas pararam de funcionar para mim. 2 dias depois desse desastre, meus pais estão na frente do meu apartamento exigindo falar comigo, me dizendo que eu os forcei a dar esse passo. Eles forçam a entrada e me dizem que vão ficar até que eu esteja disposto a conversar com eles e reconciliar. Eu disse a eles que se eles insistirem, podem ficar com o apartamento. Peguei meu laptop, algumas lembranças, documentos importantes e uma bolsa cheia de roupas. Deixei as chaves e saí. Levou alguns meses para convencer a burocracia de que as histórias da minha morte eram amplamente exageradas. Meu senhorio foi muito compreensivo e me deu tudo o que restou no meu apartamento depois que meus pais entenderam que eu não voltaria. Eles pegaram principalmente as fotos que eu tinha deixado no apartamento. Eles deixaram uma carta que eu queimei. Eu estava realmente chateado porque estar morto causou tantos problemas. Eu estava com medo de que me encontrassem novamente, então consegui um emprego em outra cidade assim que terminei meu doutorado. Isso foi há cerca de 15 anos. Eles me encontraram novamente. Desta vez, eles mandaram um parente que me disse que estavam arrependidos e que não queriam explodir quando me encontraram e que não queriam me forçar a abandonar meu apartamento naquela época, mas suas emoções se sobrepuseram a eles. Eles respeitariam se eu ainda quisesse nenhum contato, mas adorariam me ter a mim e a minha esposa para jantar. Honestamente, não tenho certeza do que fazer. O que devo fazer? Algumas informações aleatórias que não se encaixaram. Eu nunca consegui minha carteira de motorista. Eu falhei na avaliação psicológica porque não estava disposto a confrontar meu problema com álcool. Eu teria que demonstrar remorso por um incidente de dirigir embriagado que não cometi, então desisti disso. Provavelmente poderia obtê-la agora sem o teste, mas acostumei-me a não ter carteira de motorista e não quero mais uma. Nunca recebi dinheiro dos meus pais, mas não preciso. Provavelmente ainda tem com juros na conta. Eles são uns hipócritas, mas fizeram tudo isso na tentativa de me colocar no caminho correto. Tenho certeza de que, se eu os contatasse e dissesse que terminei a universidade e tenho um emprego, por favor transfiram o dinheiro para aquela conta, eles fariam isso. Na época, não ter contato com eles era mais importante para mim. Antes de irmos para os comentários, o que você diria para o OP? O que você faria nessa situação? Comenta aí embaixo. Para declarar você legalmente morto é uma bagunça. Deveria processá-los. Depois, mudar legalmente seu nome e se mudar para outro país. Sim, foi uma ideia estúpida. Para ser justo, eles tentaram me encontrar por 10 anos na época e tomaram uma decisão realmente estúpida por desespero. No final, foi um grande incômodo, mas sem danos duradouros. Mas isso foi há muito tempo e hoje é uma anedota que minha esposa conta aos amigos enquanto todos nós rimos. O tempo cura muitas feridas, incluindo essa. Não ter contato com eles é a única saída. E com qualquer pessoa que possa lhes dizer onde você está. Você não precisa desses idiotas em sua vida. Eles parecem altamente instáveis. Como assim? Eu ficaria longe deles. Parece que eles não têm nenhum propósito além de te causar dor. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.